Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra, e gostaria que os irmãos viessem cooperar com o canal, se inscrevendo, compartilhando, deixe o seu like e também o seu comentário. A palavra que hoje eu trago, se encontra em Josué, que é construindo um altar. Se encontra em Josué, capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz a palavra de Deus. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. A cada um levante uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memória aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-as consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então, o que eu queria colocar como um versículo mais principal aqui dessa leitura é o versículo 9, que diz assim: Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estivera parado aos pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali está até os dias de hoje. Então aqui, momento que depois que Moisés morreu, então ali Josué ele assumiu, para levar o povo de Israel, que era o escravo lá no Egito, para a terra prometida. Mas ali Josué já pegou com um desafio na frente dele, que seria atravessar o Rio Jordão. Mas Deus então, mais uma vez, conforme ele fez no Mar Vermelho, que ele abriu o Mar Vermelho, aqui então Deus abre então o Rio Jordão. Então, no momento que esse rio abre, os israelitas, o povo de Deus, atravessa então o Rio Jordão, e nesse momento Josué ele sente no coração dele, através do Espírito Santo de Deus, em fazer ali um altar no meio do Jordão, usando então 12 pedras, que representava as 12 tribos dos filhos de Jacó. Então ali ele fez esse altar, provavelmente, ele não sabia o motivo que ele mesmo fez aquele altar. Talvez, o Espírito Santo, ele tocou ao coração dele para que no futuro, houvesse ali, através de milagres, houvesse milagres ali naquele lugar. Mas um altar, ele precisa então do sacrifício, precisa do cordeiro. Um altar, ele precisa de fogo. Então isso não seria possível, então, o altar dentro da água, não seria possível então sacrificar um cordeiro, não seria possível então acender um fogo naquele lugar, mas Deus ele usou então Josué para que ele fizesse isso. Mas então, para que o povo de Israel então lembrasse, então foi feito também um outro altar fora, então, para que
o povo, toda vez que visse aquilo ali, lembrasse que eles foram libertos da escravidão do Egito. Né? Então, Josué pegou 12 pedras, né, e colocou no meio do Rio Jordão. Né? Quando o povo passaram apressadamente, né, atravessaram o Rio Jordão, né, provavelmente Josué não sabia, né, ou não entendia o porquê que ele estava fazendo aquilo, porque o Espírito Santo de Deus levou ele a construir então esse altar no meio do Rio Jordão, né, as águas do Rio Jordão, né, mas deve ter seus propósitos, né? Deus, ele tem os seus propósito que às vezes nós não entendemos, né? Porque muitas vezes Deus, ele está, né, pensando lá na frente. Por isso, então, que nós não entendemos muitas coisas de que acontece, né? Então, o altar que levantamos, né, muitas vezes, o altar que muitas vezes a gente levanta, muitas pessoas veem, né, que são, por exemplo, né, o nosso pagamento de dízimo, serviços sociais, né, a nossa obra na igreja, como pregar na igreja, como cantar, tocar na igreja. Isso aí, esse altar que a gente levanta ali, todo mundo vê. Mas existe altar que no secreto que ninguém vê, que é o momento que tu entra no teu quarto, você fecha a porta do seu quarto e ali você clama, você ora a Deus. Nesse momento ninguém vê. É o seu altar secreto que você montou ali no seu quarto. Então aqui existe esse altar secreto dentro do Rio Jordão. Um altar que ninguém vê. Provavelmente muitos não sabem, né? Mas esse é o altar de Deus. Quando encontramos o nosso quarto, né? Nós temos então aquela alegria, né, de montar ali o nosso secreto com Deus, né? O nosso clamor a Deus, aquela tipo de oração que ninguém vê e ninguém sabe, né, como é a tua oração ali. Mas então, aqui então, Josué levantou um altar, né, debaixo das águas, né? Então que nem ele entendeu o motivo, né, mas ele obedeceu. Muitas vezes, né, o Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona a fazer algo que nós não entendemos, mas nós só temos que obedecer, né, porque futuramente a gente vai entender o que aquilo está acontecendo, né? Então, né, como resultado então desse altar que Josué fez dentro do Rio Jordão, nós encontramos então a história ali em 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos então um homem chamado Naamã, né? Ele era um homem valente, ele era um general, né, do exército, mas sofria de uma terrível doença. Essa doença, ela é mais conhecida como lepra, né, uma doença que naquela época não existia cura, né? Em uma de suas batalhas, né, o Naamã contra Israel, ele então levou uma jovem ou uma menina como prisioneira, como escrava no caso, né? E ele levou essa escrava para a sua mulher, para a mulher de Naamã, para que fosse a escrava de sua esposa, né? Mas o propósito de Deus, às vezes, ele nos surpreende. Talvez essa menina ou essa jovem nessa batalha ou nessa guerra, talvez tenha perdido seus pais, tenha perdido seus irmãos, mas Deus conservou ela para que ela fosse escrava, porque, né, para a mulher e para Naamã ela era uma escrava, mas para Deus ela era uma missionária, né? Então essa jovem ou essa menina, né, ela falou então com sua patroa então
dizendo para ela, né, que eu gostaria então que o patrão procurasse o profeta que mora em Samaria, pois ele o curará. Quer dizer, além dela evangelizar, ainda ela profetizou a cura então de Naamã através do profeta, né? Então, que fosse curada a sua doença. Então a Naamã, né, foi até a casa do profeta Eliseu, né, em que mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes, né, 7 vezes no Rio Jordão, né, lembrando, né, que nesse Rio Jordão é exatamente o rio onde tem o altar do qual Josué fez sem entender o que ele mesmo estava fazendo. Então Eliseu manda que o Naamã vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Então Naamã mergulhou 7 vezes e ali ele ficou curado de suas chagas, de sua doença, né? Então, pois ali no Rio Jordão, Josué, né, tinha feito então esse altar, né? Ali então, através, né, onde tem altar, né, tem cura. Onde tem altar, tem salvação, onde tem altar, tem libertação, né? Então nós devemos levar os nossos problemas para o altar de Deus. Devemos levar as nossas dificuldades na presença de Deus. Ali, né, Deus nos dará a vitória, né? Nós encontramos também, né, em João capítulo 1, nós encontramos também, enquanto ali João Batista, ele batizava nas águas por imersão. Nesse momento, enquanto ele está ali batizando, chega ali então, na presença de João, chega Jesus Cristo, né? Enquanto João Batista estava, no caso, batizando, né? E sobre o Espírito Santo, então João Batista, ele vai e batiza então a Jesus Cristo. Em momento que João Batista ele está batizando a Jesus Cristo por imersão, nesse momento vem sobre Jesus Cristo uma pomba, que era então o Espírito Santo de Deus. No momento então que Jesus ele entra ali para ser batizado, ele está exatamente no Rio Jordão, aonde tinha o altar. Então ali agora já tem o altar, ali agora tem o Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo, e tem o fogo, porque no momento que essa pomba ela desce, ela está representando então o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é fogo consumidor. Então ali agora no Jordão, né, onde Josué fez esse altar, agora nós temos o altar, nós temos o Cordeiro e nós temos fogo. Então ali é Deus mostrando, né, o impossível, Deus mostrando que muitas coisas que acontecem, que a gente não entende, muitas vezes é Deus então nos capacitando, né, para algo maior. Houve ali então, no Rio Jordão, houve a cura então de Naamã, houve então o batismo do próprio Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, do qual morreu na cruz, no Calvário, por mim e por você. Então eu deixo essa palavra ao irmão, à irmã, né, que essa palavra seja bênção na tua vida, para que você entenda que a sua dificuldade, os seus problemas que você está passando nesse momento, você deve levar ao altar, seja, né, ao altar na sua igreja, seja então no seu secreto, né, no seu quarto, fecha a sua porta e ali coloca esses seus problemas na presença de Deus. Né? Então Deus ele está ouvindo o nosso clamor, Deus ele quer nos dar então a nossa bênção, ele quer dar a nossa vitória,
né, através do nosso secreto com Deus, através do altar. Vamos então construir o nosso altar, né, e se colocar então na presença de Deus. Gostaria de convidar o irmão, a irmã, né, para que nós venhamos a orar ao Senhor, né, por essa bênção. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença nesse momento. Eu coloco, Pai, o irmão, a irmã na Tua presença e peço, Deus, abençoa eles, Pai. Dê a eles aquilo do qual eles têm te pedido, Pai. Seja, Senhor, uma vitória de trabalho, Pai, de emprego, Pai. Seja, Pai, uma cura, uma libertação. Oh, Deus, abençoa cada um, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus de todo poder, é o Deus de salvação, é o Deus de vitória, Pai. E nós clamamos, Senhor Jesus, por bênção, por vitória, Pai. Abençoa cada um. Cura, Pai, suas feridas, repreenda, Pai, todo o poder das trevas, Pai. Repreenda, Pai, todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por ter morrido na cruz por nós. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Que Deus venha te abençoar, né? Seja no teu trabalho ou no seu lar, onde você estiver, o Espírito Santo está contigo e Ele quer te abençoar. Creia somente que Deus vai fazer o impossível na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.